Fala, jovens! Como vocês estão? Muito boa noite aí, né? Estamos se aproximando aí de uma tarde de domingo. Estou aqui gravando. O objetivo é falar para vocês um pouco sobre o plano de gerenciamento de capital, desse nosso desafio da jornada da consistência. Como que a gente vai levar essa conta, né, que a gente está iniciando aí com R$ 100, né, até os primeiros objetivos, tá? Obviamente, eu paro, né, com o desafio de levar de 0 a 100 e continuo a jornada até meu objetivo principal para chancelar o Kelvin Trader como profissional. Tá? E como essa caminhada vai ser, né, desenhada aí ao longo dos próximos dias, próximas semanas, tá? Eu tenho que ter bem claro que o trabalho, o processo ele é longo, né? O day trade, por mais que a gente tome decisões ali no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo segundo, o resultado, a consistência, ela leva tempo. E eu tô reformulando minha mente para conseguir cada vez mais ter essa clareza, né? Que eu primeiro preciso mudar meu comportamento, evoluir no meu comportamento, para depois a curva do financeiro começar a evoluir em conjunto, né? Então tem um delay entre evolução do comportamento e evolução do financeiro que precisa ser bem respeitado. E eu preciso também entender como, como isso vai me gerar motivação para continuar operando tão pouco e tendo um resultado tão pequeno, né? Frente ao que eu já tinha lá no passado, operando um pouco maior, né? Fazendo algumas coisas equivocadas e, consequentemente, quebrando várias vezes. É isso que eu não quero, né? Eu não quero prejuízo. A partir de quando eu tomei a decisão desse desafio no dia 16, eu decidi e fiz até um propósito comigo mesmo, com minha família, né? De não errar, né? Não errar e por isso eu criei o canal para compartilhar como está sendo essa jornada, tá bom? Então, vamos para o conteúdo de hoje. E antes de ir pro vídeo, né, para mostrar aqui na planilha, eu não sou muito fã de projeções em Excel para o day trade, tá? Porque tem um fator emocional e psicológico muito forte que pode atrapalhar. Como eu trabalhei no mundo corporativo, né, Excel e PowerPoint aceita tudo. É só a gente manusear ali que ele consegue transmitir qualquer informação que o apresentador gostaria. Porém, né, no mundo real as coisas não funcionam assim. Existem ajustes. E o que eu quero aqui é calibrar a minha expectativa com a realidade e moldar a minha mente para que eu consiga seguir o plano, respeitar o processo, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui a planilha para vocês e vou explicar como está sendo a construção. Fechado? Bom, estamos aqui já na planilha. A mesma planilha que eu fiz o plano de trade com vocês, está no outro vídeo o plano. Então, para quem não viu, né, por favor, veja na playlist da jornada o plano, tá? O plano de trade, como que eu fiz, expliquei como que está sendo minha operacional, minhas estratégias para conseguir sair do zero, né, com essa margem aqui inicial, rumo à consistência. A gestão de capital, ela se dá da seguinte forma, né? Eu tenho um saldo inicial, né? Na semana passada eu estava com um saldo inicial de 140, que 140 representava, né? A margem para operar um contrato e dois stops, né? Ah, Kelvin, mas é R$ 100 só? Não tem condições de você operar extremamente alavancado, porque o risco de tomar stop ele é inerente ao mercado e o mercado é soberano, como vocês sabem, e a única decisão que a gente tem é de controlar bem o risco, tá? A gente precisa saber lidar com a gestão dos riscos, beleza? Já dizia e outros traders por aí que o trader é sobre risco e não sobre ganho, fechado? Então, a gestão do capital. Tendo isso, né, o nosso objetivo para o primeiro nível será R$ 1.000, ok? R$ 1.000 de objetivo. A data inicial começou no dia 16, como vocês já sabem, e o prazo previsto, né, segundo a projeção que eu fiz aqui, eu trabalhei, é em 43 dias de pregão. Pode acontecer antes, pode acontecer depois, depende de muita coisa, de muito fator, né? Na semana passada vocês viram lá no diário de trade que a gente teve 2 dias ruins, né? Um dia porque teve o apagão cibernético que prejudicou o posicionamento de ordens, e outro dia que eu saí do GR, saí do meu controle emocional, acabei fazendo operações equivocadas, tá? Então esse prazo ele pode mexer de acordo com o meu comportamento, beleza?
A data projetada da meta é 27/8. Então a gente está em 21/7 hoje, né? Aproximadamente 30 dias aí, né? No decorrer de um mesinho aí para trabalhar dessa forma, tá? O capital acumulado hoje é 164, né? Então no diário de trade que eu posto todos os dias, né? Como foi minha janela operacional, eu compartilho também o relatório de performance, né? Então para quem nunca viu, por favor, veja como que é a dinâmica. Então a gente está com 64 acumulado e uma aderência de 16%, que nada mais é do que 16% do nosso objetivo, que são os R$ 1.000, beleza? Lá no plano de trade, a gente tinha definido uma meta diária de 25%, que é para esse momento de alavancagem, né? Eu tenho um capital de R$ 100 e eu estou alavancando ao extremo, então a gente trabalha com alguns níveis de alavancagem, né? E eu estou trabalhando no nível máximo e para conseguir esse objetivo a gente tem que ter claro qual que é a nossa meta diária. Essa meta diária, ela resulta em R$ 35 mais ou menos, tá? Obviamente, vai ter dia que o mercado, dentro do nosso operacional, que é um operacional um pouco mais longo, o mercado vai dar mais do que a meta. O importante é que a gente proteja. Se for fazer uma condução, né, de alvo longo, é importante que o stop gain seja protegido no alvo e na meta, para evitar qualquer tipo de comportamento ambicioso, ganancioso, assim, coisas que não estão de acordo com o que a gente almeja. Beleza? Então, a nossa meta aqui inicial é R$ 35, ou seja, 25%, né? Isso se fosse uma meta estática, né? Mas isso vai ser dinâmico porque vai ter o acumulativo, né? Então sempre 25% sobre o capital. E aqui fica muito claro no relatório, por 5% de meta, ele é acumulativo, né? Então assim, é 35 no primeiro dia, então na segunda-feira, na terça-feira eu já tive 45 de gain e tal. A gente acabou entregando por conta da falha do comportamento. No dia do apagão, que foi na sexta-feira, a gente teria um alvo de R$ 41 e assim por diante. E eu acrescentei aqui, né, para a gente ter clareza, o nosso objetivo em pontos, né? Repare que o objetivo em pontos, ele é bem pequeno, né, para nossos alvos. Então assim, eu não estou falando, não tô afirmando com certeza, né, mas há uma grande probabilidade, né, deixa bem claro, há uma grande probabilidade de que esse plano dê certo por conta desses stops e essa realidade que eu estou calibrando. Então, estou falando de 200 pontos, né? A gente viu que na primeira operação a gente conseguiu 350, a gente superou a meta, deu 30% aqui, né? Então, é sobre isso, tá, gente? A gente está sendo bem pé no chão para montar esse plano por conta da alavancagem, mas se tudo der certo, e vai dar certo, porque eu me comprometo, né, a fazer esse negócio dar certo pela minha família, pelos meus compromissos, pelos meus propósitos, né, com como eu quero transformar minha vida e a vida de quem eu amo, eu quero muito que isso se cumpra, tá? Então, aqui na gestão do capital, esses 35%, esses R$ 35, né, ele vai ser sempre evolutivo, né? O limite de loss, a mesma sequência, né, a mesma questão dos R$ 21, né, aí no relatório que a gente acompanha diariamente lá no diário, os R$ 21, né, inicial, aumentou 27, 24, porque é de acordo com o capital que a gente tem disponível para ficar um limite dinâmico e facilitar ali as nossas conduções e como que a gente vai ter o maior resultado no menor tempo, né, com responsabilidade. Ah, e aí, os pregões, né? Normalmente em 22 dias, 20 dias úteis aí, a gente está colocando 22. E a performance até o momento. Então, desde quando a gente começou o desafio, a gente está com a performance de 67. Eu, né, sinceramente, eu acredito que essa performance ela pode ficar oscilando entre 60% e 75%, né, de taxa de assertividade. Mas o que importa não é isso, é o payoff. Lembra do payoff, que é quanto eu ganho em relação a quanto que eu tomo de risco? Então, o que que adianta eu ter uma taxa de performance de 90% se quando eu perco mais? Que foi o que aconteceu na quinta-feira, né? Que a gente perdeu 18, a gente perdeu aqui R$ 16. Oi, deu. Cadê o relatório de sexta? Aqui. A gente perdeu R$ 32, né? Então eu ganhava 5, ganhei 7, ganhei 4, perdi 32. Então esse payoff é negativo. Isso fez com que a nossa curva de performance tenha despencado. Então, assim, o payoff é mais importante do que a taxa de performance. Fechado? Ah, quando a gente projeta isso, né, a gente cai nesses dias aqui que seriam nossos objetivos para conseguir chegar aos nossos primeiros R$ 1.000. Chegando lá, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter que reservar, né, 20% aí de bolsa de renda, aproximadamente, né. Eu digo 20% porque no meu histórico, como eu fiquei muitos meses negativos, tem uma compensação do que é negativo e positivo para que de fato eu comece a ser tributado. Então,
já tem aquela reserva ali nas notas de corretagem, né? Que é obrigatória, mas o pesado mesmo do R, eu vou começar a pagar mesmo quando essa conta tiver já no seu estágio de se pagar. 20% eu vou reservar para mérito, tá? E esse mérito, gente, é importantíssimo, tá? Que esse mérito seja utilizado com coisas que realmente importam, coisas tangíveis. Ou uma experiência com quem você ama, exemplo, um almoço, uma ocasião especial, um objeto, exemplo, comprar um fone de ouvido, uma luminária, para que sempre eu lembre. Então, sempre eu consiga visualizar aquela conquista. Não sei, agora não vai dar, mas, por exemplo, um monitor novo, um quadro novo, enfim, um caderno novo, uma agenda, uma coisa para meu filho brincar, enfim, assim, o importante é que você coloque um mérito, mas se você for utilizar esse mérito, que você use com gosto, com vontade, de falar assim, cara, esse dinheiro aqui foi o mercado que me deu. Para que seu subconsciente entenda que fazer a coisa certa é recompensa. E recompensa te possibilita momentos bons com quem você ama, com quem você gosta. Então, não é simplesmente, outra coisa que eu esqueci, pagar uma conta. Pô, tô pagando a conta de luz, exemplo. A conta de luz esse mês eu paguei, pô, mó suor aqui, né? Tive que pegar a minha reserva financeira, não tô conseguindo trabalhar, minha esposa me ajudou e tal. Mas, cara, esse mês, deixa que eu pago. O mês de agosto, toda vez que eu falo assim, cara, o mês de agosto foi o primeiro mês que eu paguei a conta de luz com o dinheiro do mercado. E isso já te dá uma transparência de que, porra, é possível, né, viver dessa coisa desde que eu faça a coisa certa. Eu tô começando pequenininho. Então, pagar uma conta, pagar uma conta recorrente, de modo que você sempre associe. E aí lá na frente, quando você tiver, né, se tiver, né, porque da forma como a gente está fazendo, a gente está moldando o comportamento. Mas lá na frente, se a gente estiver descontrolado, enfim, em meses de loss, a gente vai lembrar, porra, mas em agosto, cara, eu consegui pagar essa conta. Eu quero fazer o comportamento legal de novo. Eu consegui pagar uma outra conta, assim como eu fiz em agosto. Pô, em agosto eu levei minha esposa pra ir num restaurante japonês, numa pizzaria, em alguma coisa que ela gosta. E ela tá me pedindo faz tempo, eu não consigo ir. Então sempre o mérito tem que ser gasto com quem realmente importa. Pra você já começar a virar a chave do reconhecimento. Fechado? Aqui vai a parte mais importante, pessoal. 20% do fundo de emergência. O que, que eu, no meu, minha gestão de capital, o que, que eu estou colocando? O fundo de emergência é renda fixa. Então, assim, o fundo de emergência é para aqueles grandes sonhos, tá? É para, por exemplo, poxa, eu moro num lugar, eu pretendo ter um carro, vivo num padrão, tenho um vivo, consumo outras coisas, etc. Eu tenho uma vontade de, poxa, comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar um carro, comprar, sei lá, uma bicicleta, comprar uma roupa, comprar um tênis, comprar uma coisa que seja, sabe, um pouco custoso. Viajar, né? Eu tenho vontade de fazer isso com o dinheiro do mercado. O mérito é aquela recompensa rápida. O fundo de emergência é aquela recompensa no médio e longo prazo, que a gente tem que ter clareza. Então, esses 20% eu vou reservar para essa recompensa. E de preferência, pessoal, de preferência, o fundo de emergência pode ser sua titularidade a conta, né? A conta em outro banco, né? Ou outra corretora, né? Desde que seja renda fixa, alguma coisa seguro, né? Porque você já está exposto numa renda variável, 100% com risco, né? E é alavancado, então 100% arriscado deixar em uma nova renda variável, né? Mesmo que você seja, sei lá, fundos, imobiliários, dividendos, de bolsa, de ações, assim, é arriscado. O ideal mesmo é que fique no fundo de emergência, na renda fixa, rendendo ali seus 1% ao mês, né? Próximo disso, e que não seja de liquidez diária. O que eu quero dizer com isso? Não seja de resgate imediato. Exemplo, eu vou pegar aqui, coloquei na caixinha do Nubank lá e a reserva de emergência está lá. Mas, cara, se você precisar resgatar, é só apertar um botão e resgata na mesma hora. É errado isso. Porque vai chegar no momento que, não quero que chegue, mas num dia de fúria, eu vou lá e resgato. E aí eu coloco mais dinheiro do que já não era para colocar. Então, isso aconteceu comigo várias vezes, tá? De ter uma conta corrente com valor lá e só na conta corretora. Por mais que eu tinha as travas, eu pegava, fazia um Pix na hora para conseguir operar de novo e perder mais. Então, o fundo de emergência é importante que, no meu caso, a conta é minha, mas quem tem a senha é minha esposa. Então, eu pego isso, só transfiro para ela como responsabilidade, presto conta à minha esposa, afinal, né? A pessoa que eu escolhi para trabalhar, para operar e para ser minha parceira do negócio, e a forma como eu achei para garantir que eu não cometa erros como eu já cometi, de pegar dinheiro, colocar no mercado, dinheiro que eu não podia, dinheiro de conta, sabe?
Então, é importantíssimo esse ponto, tá? O dinheiro é seu, mas saiba utilizar no mérito médio e longo prazo. E, né, de novo, de preferência, com terceiros gerenciando, se for você mesmo, que não seja resgate imediato, que seja um resgate em um dia útil, dois dias úteis. Isso já vai suavizar muito o impulso por pegar o dinheiro e colocar no mercado e perder tudo, tá bom? 20% vai ser o fundo do loss. O que significa isso? Poxa, a gente bateu R$ 1.000. A gente vai pegar 20% e vai colocar esses 20%. Vamos já dando nome nos bois aqui para ficar mais fácil a explicação, né? Mais didático. Fundo de loss. A gente bateu o, os R$ 1.000, né? A gente já separou os R$ 200 de R, R$200 de mérito, R$ 200 na caixinha lá, ou na outra conta, enfim, com como responsabilidade para grandes sonhos, grandes conquistas. E, e aí a gente tem 20% do fundo de loss que a gente vai manter no saldo na corretora. Mas por quê? Para que essa grana seja a grana que você vai dividir e fazer a gestão das suas operações. Lembra que o trade é sobre risco, né? E não sobre quanto você ganha, mas quanto você perde? Aqui o fundo de loss, ele basicamente, ele vai falar assim, cara, você tem um limite de 15% de loss diária, você já tem uma grana que se você perder, velho, é o ingresso. Que nem eu fiz a analogia lá na explicação dos vídeos anteriores, né? O ingresso do show, do futebol, tal, que você vai do jogo. Se vai ganhar ou não vai perder, velho, é importante você ter clareza que esse fundo do loss é um fundo que vai estar na corretora para garantir que você tenha maiores decisões, melhores decisões. Para quando o mercado vier para trás, der aquela resinha, você não ficar espantado, que nem aconteceu com a gente no primeiro dia de trabalho. Lembra que eu estava super alavancado, o mercado veio aqui, eu tive que sair com 50 pontos, sendo que meu limite era 100 pontos. Por que eu saí com 50 pontos? Com risco de ser liquidado compulsoriamente pela corretora e pagar taxa. Então, o fundo de loss me dá essa tranquilidade. Você tem um fundo, poxa, eu tenho um saldo na corretora, mas é suficiente para cobrir meu stop, que eu gerenciei, que eu tenho no plano, eu fico tranquilo. Eu aceito, esse stop acabou. Acabou. Poxa, tomei a decisão errada, o mercado veio contra, o mercado fez o que ele tinha que fazer e acabou, tá bom? Prepara para a próxima operação de forma consciente. Então, o fundo de loss, ele garante. E o que esse fundo ele tem mais ou menos? 5 stops. Se a gente for no plano de trade, a gente está trabalhando aqui, né, com, com, aqui, desculpa, aqui, né? Quando a gente coloca aqui no diário de trade, a gente coloca o máximo de stop, 2. Então, se a cada dia a gente tem na média 2 dias de stop, né, até 4 operações e tal, cara, eu sei que vai me dar um fôlego de pelo menos 2 dias ruins aqui. Né? Dá pra colocar a cabeça em ordem, né? Dá pra parar, dá pra trabalhar da forma consciente. Belezinha? Então, o fundo é para estar na corretora, mas é um fundo para te garantir melhores decisões, deixar o mercado fazer o movimento. E aqui é onde mora a grande sacada, que é a margem operacional, quanto de fato a gente vai arriscar. Então, nesse momento, hoje, né, a gente tem a margem operacional de 1,64, né? A gente começou com a margem operacional de 140, ou seja, com dois stops, né, cada um de 20. E agora a gente já está com 164, que corresponde a mais ou menos 3 stops, né? Que são 3 stops de 20. Então 20 de um, 20 do outro, 20 do outro, R$ 60. Mais a margem do contrato, 160. Então já dá uma tranquilidade para começar amanhã com fôlego. Falar, putz, meu stop do dia deveria ser R$ 40, né? No caso aqui, 21, né? Vamos trabalhar bem consciente, é R$ 21. Se eu tenho aqui já o suficiente para respirar, me dá uma tranquilidade de tomar uma decisão mais assertiva, de escolher boas entradas. Então, a margem operacional é o quanto de contrato que a gente vai operar. Agora a gente está operando com um. A gente vai aumentar a mão agora? Nem pensar. A gente vai aumentar a mão quando a gente atingir o objetivo. Atingiu R$ 1.000, aí sim, a gente pode aumentar a mão e começar a trabalhar com dois contratos. Porque é isso que eu tenho. Não é porque eu atingi R$ 1.000 que eu tenho esses R$ 1.000 para gastar, para queimar. Ah, consegui R$ 1.000 no mercado aqui. Não, não é isso. Acabou. Vamos mudar a mentalidade e pensar como empresa, porque senão a gente vai quebrar de novo essa conta. Eu não quero quebrar essa conta. Então eu vou pensar como empresa. Eu vou pegar e vou dividir em 5 fatias iguais: imposto, mérito, fundo de emergência para grandes méritos, o fundo de loss, ou seja, a flexibilidade que eu vou ter para escolher boas decisões e esperar o mercado voltar contra no meu stop,
né? É importante isso, né? Não deixar tirar o stop e deixar o mercado voltar loucamente e fazendo médio para trás. Não. É deixar o stop na tela e esperar. Acabou. A margem operacional, que é a margem que eu vou operar com o contrato, para evitar que eu fique muito alavancado como eu estou fazendo hoje. Belezinha? Então é isso. E aí, partindo dessa sequência, quando a gente atingir R$ 1.000, a gente começa o desafio, né? De 100 a 1.000 é um desafio, beleza, mas a gente começa agora a trabalhar como profissional mesmo. Minha primeira grande meta é superar essa linha, tá? É superar essa aqui. Minha primeira grande meta com o conteúdo do canal, com minha rotina, né? Eu quero voltar aos treinos amanhã, graças a Deus. Acabou a reforma aqui, deu uma pausa na reforma, então eu vou conseguir seguir minha rotina. Eu quero treinar, estou animado para conseguir fazer uma rotina mais da hora de pré-marketing. E aí vamos pro próximo estágio. Então, se eu tenho 140, eu estive em R$ 1.000 e eu começo a subtrair essas 5 parcelinhas aqui, o que me sobra para operar no próximo desafio, né? Na próxima, no próximo nível? 200 de stop e 200 da margem. Então, vou deixar um saldo disponível na corretora de R$ 400. Tá claro, pessoal? Então, se não tiver claro, dá uma voltada no vídeo e entende de novo. Eu vou fazer dessa forma. E aí, eu volto a começar o mercado com R$ 400. Qual que é o meu objetivo para o próximo desafio? Eu vou aumentar em 50%. Ou seja, começamos com 1.000, de 100 a 1.000, e agora a gente tem 400 a 1.500. Beleza? Como que a gente vai, aí pegando a projeção, né, do Excel, que o Excel aceita tudo, a gente vai começar esse próximo desafio no dia 27, né? Que é quando encerra esse primeiro. A gente vai ter quantos dias úteis? 22 dias. 22 pregões, mais ou menos, para conseguir atingir essa meta. Tá? Então, a data projetada aí, considerando essa expectativa do Excel. E, obviamente, aqui vai estar zerado e aqui vai estar zerado porque isso é projeção, né? A gente não sabe ainda. O que a gente sabe é a meta, que a gente vai ter que respeitar, a meta diária, né? E aí a meta de aumento, que legal. Os 25% continuam, mas a meta já é R$ 100. Aí já alegra um pouco. Ah, Kelvin, mas trabalhando com dois contratos fazendo 100? Por hora, sim. Enquanto a gente não tiver uma. Talvez a gente já venha aqui com um desafio um pouco melhor, um pouco mais prudente. Mas vamos manter assim, para ver quanto que a gente consegue performar além da meta. E aí talvez a gente defina a meta, tá? Mas o importante é ter uma meta, uma clareza. O limite diário, né, continua sendo 15%, ou seja, nesse segundo estágio aqui, R$ 60 de stop diário, né, que eu vou estar dispondo a perder, né. Trabalhando aqui com pregões, né, 20 pregões aqui, e a taxa de performance que se mantém é 67, que é a taxa de performance hoje. Né. Não vou contar com o ovo, né, dentro da galinha ainda, porque tudo vai depender de como que eu vou operacionalizar essa coisa. E R aqui já aumenta um pouquinho a porradinha, né, R$ 300, ou seja, 20% dos nossos 1.500. Continua sendo aqui. R$ 300 por mérito. Então, observe que quando eu atingir esse estágio, eu vou sacar essa grana na primeira. Talvez eu pegue uma conta de luz, de água, de alguma coisa, né, do mês, assim, porque vai coincidir logo com o fechamento do mês, né? Poxa, já saco, já pago a conta, já legal, comemora. No segundo, eu tenho 300, velho. Então, se eu quiser pagar essa conta de água de novo, pago essa conta de água, ainda sobra 200. Eu falo assim, meu amor, vem cá, vamos juntar junto. E ela deve estar ouvindo esse vídeo e vendo esse vídeo e vai me cobrar lá na frente, mas é pra você, tá? Você tá me ajudando, tá sendo minha parceira de negócio, então é pra isso. E aí o fundo de emergência, né, continua assim, cara, joga na conta dela. Então vou fazer a transferência lá pra minha continha. O dinheiro é meu, mas eu me controlando, eu sei que vai dar ruim. Então eu vou colocar na mão de terceiros para nossos grandes planos. Então R$ 300. O fundo de loss, mesmo valor, né, R$ 300, ou seja, eu vou deixar na corretora R$ 300 só depois que eu sacar esse, né, sacar e gastar se eu quiser, se eu não quiser gastar eu. O importante é que vocês consumam, tá? Com coisas e experiências, né? Para vocês começarem a alimentar o subconsciente, como eu já falei. Esse daqui vocês não gastam não, por favor, deixa aí. Esse aqui vai ser a recompensa de médio prazo que vocês vão entender onde eu quero chegar. O fundo de loss, beleza, não vai usar, mas é para te dar flexibilidade. Os stops continuam sendo o mesmo, né? Porque o plano de trade ele tem que ser respeitado e você não pode ficar pulando de estratégia em estratégia. A margem operacional e o limite, a margem operacional, ela aumenta um cadinho, né? Que é R$ 300. E aí, com R$ 300, quantos contratos a gente opera de mini índice? Se cada contrato custa R$ 100, né? A gente aumenta o nosso desafio para 3. E assim sucessivamente. Então, a ideia desse gerenciamento de capital aqui
que eu elaborei para o nosso desafio, para o meu desafio, né? Eu como Kelvin, profissional, é levar essa conta, né, do absoluto zero e ir fazendo esses aumentos gradativo. Pode demorar? Pode, mas eu quero ter paciência. Eu quero fazer a coisa correta, mais que eu não esteja fazendo a coisa correta aos olhos de quem está de fora, mas eu quero fazer a coisa correta que eu penso que é a que vai funcionar e eu quero que funcione. Lembrando pelo meu propósito, tá, de fazer o que tem que ser feito. E aí a gente vai aumentando gradativamente. Então, os objetivos com menos aumento de 50 e 50, eu vou chegar no objetivo máximo aqui de 25 mil reais. Por quê? Eu quero chegar nesse de 25 mil reais. Só que, olhando para quem está agora com 1.000 até 25 mil, é longe, né? Mas se fizer a coisa correta, é possível. Seguindo a mesma lógica, né, das metas diárias, o que, que vai acontecer, né? Os nossos limites de loss, eles vão permanecer em 15%, só que a gente vai estar moldando o nosso psicológico para sempre trabalhar com um pouquinho a mais. Então, no terceiro nível vai ser R$ 90 por PD, R$ 135, R$ 200, R$ 300, até chegar no nível de pegar R$ 1.000 de stop numa operação. Só que, consequentemente, o meu subconsciente já vai estar trabalhando para ganhar 1.700, né? Em operação, 1.300, 1.100. Então, essa é a recompensa que a gente tem que trabalhar, tá? E o mais importante de tudo, né? Os objetivos, eles são maiores, só que o saldo inicial para esses objetivos sempre são inferiores. 600 para fazer 2.000, 900 para fazer 3.000, 1.300 para fazer 5, e assim sucessivamente. Por quê? Porque é isso que vai garantir a nossa sobrevivência, né? As datas, elas continuam sendo as mesmas, né? Base mais ou menos um mês. A cada mês a gente sobe de nível, tá? Como recompensa. E os pregões também serão fixos e a taxa de performance será fixa, tá? Os IRs, né, sempre acumulativos, e aí, né, quanto mais a gente ganha, a gente vai ter que pagar, tá? Tranquilo. O mérito, aqui é a grande sacada, a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com esse mérito já, porque ele vai começar a aumentar. Então, aqui, a gente já tem que ter consciência, por exemplo, se a gente performou bem e conseguiu atingir o objetivo, cara, milão. Milão, a gente faz uma coisa legal, bacana, como trader profissional já. O que a gente vai fazer aqui? Quando a gente chegar nesse nível, o último nível que eu deixei aqui, e vou explicar já porque esse último nível, é 5, 5 mil reais. Poxa, eu trabalhei pra caramba, fiz aqui 25 conto, né, que era o meu objetivo, né, teoricamente um dia. Lembra do nosso plano de trade? Que eu escrevi isso, entre 25 conto? Tá aqui, ó, 20 mil por mês. Então a gente tá seguindo, 25 mil. Só que para fazer 25 a gente vai estar trabalhando com 6, né? Beleza? E aí o mérito e a renda fixa também vai estar aumentando. Né? Nossa reservinha de emergência. Eu tenho um cincão e tenho um cincão lá, né? Com a patroa guardadinho para nossos sonhos. Então até aqui, gente, até esse nível aqui, já vou ter com a patroa 15k. Para quem começou com 100, não vou nem fazer a conta, mas para quem está começando com 100 reais e conseguir fazer 15k, é uma baita de uma rentabilidade, né? E se não quiser gastar esses méritos aqui, guardar e viver de luxo, né? Porque a gente tem que pagar as coisas, são 30k, né? Dá pra fazer uma porrada de coisa. Pena que 15k vai pro leão, né? Projetando aqui, né? Mas vamos seguir. E lembrando que a gente não vai ter perdido, não vai ter só isso, né? Só esses 30k. A gente vai ter ainda nossa empresa vai estar trabalhando com um fundo de loss, ou seja, um capital de giro de 15 para rodar e sobreviver, né, ao longo do tempo. E, né, uma margem operacional aqui também. Então, eu gosto dessa divisão de 5 partes, porque é 5 partes iguais. O limite de contrato ele foi de 2, 3, 5, 7, 10, 15, 23, 34 e 51. Por quê? Sempre ele aumenta, arredondando, obviamente que não tem como fazer com contratos inteiros, mas quanto eu tenho de margem operacional, quanto me sobrou, arredondando para cada margem que custa R$ 100 hoje. Pode aumentar futuramente? Pode. Eu espero que não aumente tanto, né, e não tão breve. Antes era R$ 25, né? Se a gente colocar R$ 25 aqui para operar um mini contrato, né? Imagina quantos contratos a gente vai conseguir. Ó, a gente conseguia boletar 200 contratos de índice, 200 mini. Mas hoje, que é 100, a gente vai com 50. Então, meu objetivo como profissional é boletar 50 mini de forma tranquila, confiante do que o processo ele funciona, tá? E aí, para fechar, com chave de ouro, a clareza que a gente tem que ter nesse plano de gerenciamento de capital é que nada vai ser da noite para o dia. Tem vários dias aqui para acontecerem, né? E esses vários dias, a gente está falando até 23 do 2, né? A gente está falando de pouco mais de 6 meses aí, né? A gente está em julho agora, né? 6, 7 meses aí.
É pouco. Eu acho que é bastante tempo, gente. Ah, não. É pouco, Kelvin. 6 meses pra você conseguir estar trabalhando e ganhando 1.700 na operação? É pouco tempo, né? Por que a gente não espera? Né? Por que a gente não espera? A gente não dá o luxo de esperar. Né? Quem ganha R$ 1.700, mais de um salário mínimo por operação, por dia? Né? Então, vamos acreditar no que a gente está desenhando aqui e projetando para o futuro, que coisas boas acontecem com quem faz coisas boas, né? E por último, né, para fechar aqui e encerrar o vídeo, vamos, vamos deixar essa frase aqui, né, destacada também para a gente ler todo dia, que é foco no processo e em operar bem. O resultado será consequência. Fechado, turma? Então, o vídeo de hoje é como que a gente vai gerenciar o nosso capital e dar um pouco mais de clareza para nossa mente, para que cada dia que a gente for preenchendo cada abinha dessa do diário de trade, a gente saiba e reflita onde queremos chegar. A gente tem um plano bem estruturado, que esse plano ele pode ser estático no primeiro momento, né? Ele vai só auxiliando aqui o capital, as regras, etc. Mas o que vai fazer a gente continuar vivo no mercado é exatamente isso. Se tudo der errado no mês de ruim, a gente vai sair bem ainda, porque a gente vai ter esses dois bloquinhos aqui, principalmente esse bloquinho aqui sobre gestão. E se tudo der errado, você desistir do mercado e falar, cara, o mercado não é pra mim, cara, o mercado não é pra mim. Mas minimamente o mercado te deu 15k. Não é pra você ou você que não quis esperar, tá? Então vamos bola pra frente, pessoal. Tem muita água para rolar, né, para a gente chegar nesse objetivo de 25k aqui, né, um pouco mais de 6 meses. Eu quero chegar lá e na forma como a gente está indo, é possível que a gente chegue antes, tá? Vamos chegar antes. Quem está comigo aí? Deixa seu like, deixa seu comentário, né? Se sobrou alguma dúvida, fique à vontade. Eu sei que o vídeo está o canal está no início e as dúvidas elas vão surgir depois, né, quando vocês de fato entenderem e ganhar confiança no conteúdo que eu estou entregando, mas não tem problema. Meu objetivo não é viver de canal, o objetivo é dar visibilidade do que eu quero fazer e ser coerente comigo mesmo, ou seja, ter congruência com o que eu quero aplicar, tá? E tem outros desafios aí que eu vou lançar na vida, mas que eu, como Kelvin, pessoa física, eu quero evoluir. Fechado? Então, espero ter ajudado vocês. Um abraço, até mais.